O estranho ofício de escrever. Éramos 3 condenados à crônica diária. Rubem no Diário de Notícias, Paulo no Diário Carioca e eu no O Jornal. Não raro um caso ou uma ideia surgidos na mesa do bar servia de tema para mais de um de nós, às vezes para os 3. Quando caiu um edifício no bairro Peixoto, por exemplo, 3 crônicas foram por coincidência publicadas no dia seguinte, intituladas respectivamente Mas não cai? Vai cair? E caiu. Até que um dia, numa hora de aperto, Rubem perdeu a cerimônia e me disse: será que você teria aí uma crônica pequenininha para me emprestar? Procurei nos meus guardados e encontrei uma que talvez servisse. Sobre um menino que me pediu um cruzeiro para tomar sopa. Foi seguido por mim até uma miserável casa de pasto na Lapa. A sopa existia mesmo, e por aquele preço. Chamava-se O Preço da Sopa. Rubem deu uma melhorada na história, trocou casa de pasto por restaurante, elevou o preço para 5 cruzeiros e pôs o título mais simples de A Sopa. Tempos mais tarde chegou a minha vez. Nada como se valer de um amigo nas horas difíceis. E disse para ele: uma crônica usada, de que você não precisa mais, qualquer uma serve. Vou ver o que posso fazer, prometeu ele. Acabou me dando de volta a da sopa. Logo esta, protestei. As outras estão muito gastas. Sou pobre, mas não sou soberbo. Ajeitei a crônica como pude, troquei-lhe uns remendos, atualizei o preço para 10 cruzeiros e liquidei de uma vez com ela sob o título Esta Sopa Vai Acabar. Estranho ofício é este de escrever. De toda a crônica que publiquei na vida, houve sempre um leitor para achar que era a melhor e outro a pior que já escrevi. Crônica? Nunca a célebre definição de Mário de Andrade sobre conto veio tão a propósito. Crônica é tudo aquilo que chamamos de crônica. Rubem Braga, de quem se diz que jamais praticou outro gênero, o maior cronista brasileiro, é autor de alguns dos melhores contos de nossa literatura, sempre tidos e lidos como crônicas. O mesmo se poderia afirmar de Paulo Mendes Campos. Quanto a mim, como dizia o poeta, outros que não eu a pedra cortem. Limito-me a escrever aquilo que me agradaria ler, e ler passando preguiçosamente os olhos pela matéria escrita, à procura de uma brecha de interesse por onde entrar. Macaco velho, venho de longa experiência para meter a mão em uma cumbuca. Nunca me esqueço o dia em que Carlos Castelo Branco me disse a propósito das crônicas que eu escrevia no falecido Diário Carioca. Já se vão muitos anos. E ele disse: eu, se fosse você, parava um pouco. Esta sua última crônica estava de amargar. Parei 2 anos por causa disto. Quando recomecei, como todo cronista que se preza, vez por outra, recalchutava um escrito antigo, a falta de coisa melhor, confiante no ineditismo que o tempo lhe conferia. Até que chegou o dia em que no meu estoque não restava senão uma jamais publicada, aquela que o Castelinho havia estigmatizado com seu implacável juízo crítico. Vai essa mesmo, decidi, tapando o nariz e escondendo a cara de vergonha. Pois não vem o mesmo Castelinho me dizer, efusivo, a propósito da mesmíssima crônica: é uma das melhores coisas que você já escreveu. Havia se esquecido o mandrião, e por causa dele eu passara 2 anos no estaleiro. Quando lhe acusei a distração, ele não se perturbou e disse:
agora achei boa. Ou a crônica melhorou, ou é eu que piorei. E é com esta crônica rebuscada e muito criativa de Fernando Sabino que iniciamos o nosso 5º episódio do Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando pelo canal Letras em Rede e também pelo Spotify, pelo podcast Momento da Crônica. Bom, hoje nós vamos tratar neste 5º episódio sobre Fernando Sabino, que foi um grande cronista também de grande prestígio no país, e hoje o podcast é dedicado a ele. Tanto começamos aqui com uma crônica do Fernando Sabino e vamos dar continuidade a falar sobre ele, e hoje quem comanda o momento da crônica é o Thiago Ruiz. Lembrando que este é o nosso 5º episódio, é o último episódio de conteúdo do Momento da Crônica e nós vamos fazer um episódio extra de encerramento em que nós vamos fazer uma reunião entre todos os participantes aqui, todos os professores que participaram desse projeto de estágio. A última crônica. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódio, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de criança ou no incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim, eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de negros acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acentuar pela presença de uma negrinha de 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, e reassegura-se na naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixa à sua frente. Por que não começa a comer? Veja os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante,
Retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha guarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se juntam, discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. De súbito dá comigo a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre um sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Nascido em 12 de outubro de 1923, em Belo Horizonte, ainda adolescente, escreveu seu primeiro trabalho literário, que se chamava Uma História Policial, publicada na revista Argos da Polícia Mineira. Fernando Sabino foi locutor de programa de rádio, redator do jornal Folha de Minas e colaborador do Correio da Manhã. Ao longo de sua vida, escreveu e publicou crônicas, contos, novelas, romances, dicionário. Morou em Nova York e Londres e viajou várias vezes ao exterior, visitando países da América, da Europa e do Oriente. Dedicou-se ainda ao cinema, realizando uma série de mini-documentários sobre Hollywood para a TV Globo. Produziu curtas-metragens e dirigiu documentários sobre escritores brasileiros contemporâneos. Sabino foi um escritor de produção intensa. Em julho de 1999, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis, considerado até então o maior prêmio literário do Brasil, pelo conjunto da obra. Estimado como um dos autores fundamentais para a afirmação da crônica no Brasil em sua época devido às suas contribuições ao gênero. Ainda na premiação pela Academia Brasileira de Letras, criticou duramente quando quiseram rebaixar o gênero crônica a um gênero menor. Observa-se que, enquanto cronista, Sabino criou um estilo próprio, ao captar, de forma poética, com poesia, simples, flagrantes do cotidiano. Alguns de rara ternura, outros irresistivelmente engraçados. Todos eles fazendo aquele toque mágico, procurando sempre recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida, segundo o próprio autor. Escritor sagaz, registrou em suas crônicas diversas situações e circunstâncias ocorridas nos meios em que viveu, transpondo para o leitor toda aquela sua percepção através de um olhar sensível, descritivo, singelo e peculiar. Ainda como suas preocupações transcendiam as questões simples da vida,
pois além das sutilezas do cotidiano, Sabino sabia utilizar recursos linguísticos em suas crônicas, uma delas a metalinguagem, inclusive já abordada em podcasts anteriores. Em várias de suas produções, Sabino ele conjectura com o leitor a respeito de seu ofício como escritor, indagando, postulando quais seriam os assuntos que seriam pertinentes realmente a uma crônica, além de inserir também questões muito reflexivas, inclusive sobre o próprio código linguístico, no caso, a língua portuguesa. Muitas das suas crônicas, por meio da discussão do fazer cronista, passa a se reportar a processos intertextuais, seja por meio da evocação direta ou mesmo indireta de textos literários, ou mesmo seja por alusão ou citação do nome de importantes cronistas, seja ainda pela relação um tanto dialogal estabelecida com seu leitor. E aí, quando falamos em intertextualidade, nós temos Koch, né? Que ela fala exatamente que ocorre quando um texto está inserido outro texto anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade. Em outras palavras, intertextualidade se faz presente em todo e qualquer texto, como componente decisivo de suas condições de produção, pois há sempre um já dito, prévio a todo o dizer. Inclusive na própria última crônica, né, de Fernando Sabino, a gente vê grandes evidências dessa intertextualidade, que inclusive nós vamos comentar um pouco mais à frente. A defesa da crônica como um gênero maior, né, Sabino ele fala do trabalho que realmente dá em se construir uma crônica de forma, mesmo que aparente, passa a aparentar muita simplicidade, ela só é alcançada a partir de um intenso trabalho, inclusive de depuração da linguagem. O que ele passa a descrever como depuração de linguagem é exatamente esse esforço de você transcrever algo observado. E por diversas vezes, embora ele realmente fale que ele gosta muito de escrever, mas ele sabe que isso custa muito esforço, né? Então ele expressa a dificuldade de elaboração de um texto através do trecho de um poema. Escrevendo, né, ele está sozinho, né, e está apenas diante de uma folha. E ali ele tem que elaborar seu texto de uma forma clara, convincente, porém é possível uma tentativa de classificação ou tipologia das crônicas de Fernando Sabino, a partir de alguns temas, ou mesmo processos recorrentes. Lembrando que muitas vezes as crônicas do autor fogem, né, podemos por assim dizer, de uma marcação formal rígida, já que são dotadas, né, de uma mistura de procedimentos próprios que deslocam, podemos por assim dizer, de um campo ao outro dependendo da abordagem do leitor. Inclusive, o próprio Fernando Sabino, ele reconhecia isso, né, quando ele afirma que os gêneros eles têm fronteiras cada vez mais flexíveis, são intercomunicáveis, a ponto de escapar às classificações tradicionais. Então a gente vê que realmente o próprio Fernando Sabino assina, né, podemos por assim dizer, essa intercomunicação de gêneros, principalmente em suas crônicas. Além disso, como veremos, as crônicas do autor ela passa a simular um processo de simultaneidade entre fato e escrita, dando aquela sensação, né, ao leitor de que ela é elaborada diante dele. Então, muitas vezes, a opção de Fernando Sabino é a desmontagem do texto, né? Ele passa a revelar os caminhos percorridos para a escrita final, algo bem típico mesmo dele, né? Voltando à crônica que foi lida no início,
né? Ela acontece a partir da observação de uma cena em um botequim, né? Cena que não guarda necessariamente nenhuma particularidade. Ele descreve a chegada de uma pequena e modesta família negra, né? Pai, mãe e filha, que se sentam numa mesa ao fundo para comemorar o aniversário da criança. O pai conta discretamente o dinheiro retirado do bolso, né? Pede ao garçom uma fatia de bolo, né? E ali o narrador ele passa a observar essa família e a partir dos posicionamentos, a partir das atitudes de cada personagem, né? Que parece obedecer a um rigor, a um discreto ritual, ele passa a construir sua última crônica, né? Fazendo uso de uma linguagem simples, breve e que passa a conduzir o leitor à visualização da cena descrita. Num primeiro momento, a gente vai notar a presença de um narrador-autor, que está passeando e adiando o momento da escrita, pois ele gostaria de terminar o ano com uma crônica especial, mas não se sente inspirado. Então esse trecho inicial, ele nos possibilita realmente perceber um diálogo com o leitor, em que o narrador-autor, ele justifica ali sua pretensão e o objetivo que ele tem. E o seu objetivo é exatamente, ele pretendia recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Então o autor ele visa o circunstancial, o episódico. O trecho inicial se constrói a partir dessa metalinguagem, né? Então, nesta perseguição do acidental, do flagrante de esquina, palavras de uma criança, quer num acidente doméstico, né? Então ele se torna um simples espectador e ele perde essa noção do essencial. Então ele lança ali um último olhar para fora dele, né, onde ele passa a viver os assuntos que ele julga realmente merecer uma crônica. Então essa proposição, ela nos arremete à ideia do circunstancial, do efêmero e do corriqueiro. E óbvio, o cronista, ele vai fazer disso uma crônica, ele vai fazer disso um texto, e isso se deve ao fato de ele saber descrever muito bem todo um cenário. Então, Sabino, ele esboça o seu próprio conceito de crônica, né? Uma vez que, para ele, como autor, são inúmeros os assuntos que mereciam ser crônicas. Seja um flagrante de esquina, seja as palavras de uma criança, seja um acidente doméstico, qualquer episódio que pudesse despertar atenção era uma possibilidade de ele narrar o seu próprio relato. E a crônica nada mais é do que uma construção textual ficcional a partir de acontecimentos reais. Em A Última Crônica, há um elemento intertextual importante que já é anunciado no próprio título do texto de Sabino, né? Os trechos: enquanto o verso do poeta se repete na lembrança, assim eu quereria o meu último poema. E assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso, fazem uma clara alusão ao poema, o último poema, de Manuel Bandeira, poeta com o qual Sabino se relacionou durante sua vida. Assim, eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço, sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores, quase sem perfume, a pureza da chama, em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas, que se matam sem explicação. Então, em seu poema, Bandeira relaciona fatos simples, corriqueiros, comuns da vida cotidiana, mas que não são tão notados.
Então, assim como Sabino, em sua crônica, que consegue captar um momento tão importante para uma família reunida, né, de canto no botequim, através de uma forma simples, né, ali ele passa a abordar questões humanas, universais, né, de uma forma singela, muito particular, fazendo com que realmente o leitor ele se sinta tocado, né, e ele passa a se identificar com o episódio narrado. Então a gente enxerga aí o processo de intertextualidade entre Sabino e Bandeira, né, e assim a tematização do banal, do cotidiano entendido por ambos, e claro, né, de uma maneira poética. A gente vai observar ainda mais direta a conversa armada pelo narrador com seu possível leitor. Ele fala o seguinte, né? A esta altura paro, e o leitor comigo, para me perguntar: a quem vem esta conversa? Estamos habituados, um escrevendo e outro lendo, a casos pitorescos ou triviais colhidos da vida cotidiana, onde está o caso de hoje. A propósito, ou não, de velhas fotografias? Então, as indagações tão diretas, objetivas, apontam que o leitor, mergulhado no contexto da crônica, ele compreende a postura do narrador. Então, perguntando-se, inclusive, se realmente a quem vem esta conversa, né? Ou seja, através desta indagação, o narrador ele abre espaço para que o leitor, né, ele passe a interagir com o texto, né? Ele passe a participar ativamente da crônica, né? Pois o nomeia e passa a identificar, né? Quando ele fala o seguinte: a esta altura paro, e o leitor comigo. Então, a indagação, ela promove ainda um fator bem interessante, né? Já que se reporta ao entendimento que o leitor do que seja, de fato, uma crônica. Para o leitor, a crônica ela vai estar associada a um acontecimento, ao relato de uma história retirada do cotidiano, do dia a dia. Ele fala nessa mesma crônica, o retrato, ele fala o seguinte: estamos habituados, um escrevendo e outro lendo, a casos pitorescos ou triviais colhidos da vida cotidiana. Mais uma vez, a inserção da metalinguagem, que passa a se mostrar um elemento constitutivo da crônica de Sabino. A ideia da crônica como relato de um caso está bem expressa em A Última Crônica, na qual há uma composição narrativa nítida, composição do espaço, no caso ali o botequim, né, o bar, e do tempo, que é o final de ano. Então, a apresentação dos personagens, a focalização particular das reações da menina diante da fatia do bolo. Então, tudo isso são elementos que o escritor ele passa a descrever de uma forma a se construir realmente esse olhar do cronista e a se comunicar de uma forma descritiva com o leitor. Isso que a gente pode dizer como pequenas observações a respeito das crônicas escritas por Fernando Sabino. A gente vai evidenciar que a crônica ela está em constante evolução, né? E que essa evolução ela se deu com o tempo, né? Ela foi se transformando e que muitos escritores eles passaram a contribuir para a transformação desse gênero, intervindo cada um à sua maneira na história desse importante gênero. Bom, meus amigos, é isso. Estamos concluindo aqui esse 5º episódio do Momento da Crônica. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado, né? Que a gente possa ter apresentado para vocês um pouco mais sobre esse cronista que foi Fernando Sabino. E lembrando, esse é o 5º episódio, nós vamos ter o 6º episódio extra ainda do Momento da Crônica para você conhecer aqui os professores que trabalharam, né, ao longo dessas 2 temporadas e mostraram o seu trabalho,
A gente montou ali um esquema todo, né, de aulas, de planos de aula, de sequência didática, tudo baseado em um objetivo central. No caso dessa segunda temporada, nós nos baseamos na questão dos conteúdos para o Enem e aprofundamento de conteúdos para o ensino médio, seguindo a questão da BNCC. E vamos aí apresentar um pouco do nosso ponto de vista. Tudo bem, gente? Então é isso. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui neste 5º episódio do Momento da Crônica.